Shalom, queridos. Olha aí, glória a Deus, graça e paz. Estamos mais um dia juntos neste trajeto, neste projeto, nestes estudos da Palavra de Deus. Neste dia 19 de outubro, o dia que o Senhor separou para te abençoar, dia número 141 de estudos da Palavra de Deus. Vamos seguir e prosseguir neste reto caminho em conhecer ainda mais ao Senhor Jesus. Eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, que tem estado conosco nessa trajetória, nessa caminhada. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença em nosso canal. Continue a divulgar, continue a fazer com que esses vídeos alcancem muitas vidas e estas vidas sejam tremendamente abençoadas. Esse é o desejo do nosso coração, é o que nós queremos, é o que nós desejamos, é o que nós buscamos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus, queridos. Olha aí, capítulo 5 do livro de Isaías e capítulo 6 são os estudos desse dia 19 de outubro, dia de número 141 dos estudos. Vamos lá, olha o que diz, capítulo 5. Agora cantarei ao meu querido o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Tinha o meu amado uma vinha em uma colina fértil. Tinha-a cercado e a limpado das pedras e a plantou da mais escolhida videira e tinha edificado no meio dela uma torre e também construído um lagar nela e esperava que desse boas uvas, porém deu uvas silvestres. Agora, pois, vizinhos de Jerusalém e homens de Judá, julgai agora entre mim e a minha vinha. Que mais se devia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito nela? Como esperando eu que desse uvas boas, somente deu uvas silvestres. Mostrar-lhes-ei, pois, agora o que farei eu à minha vinha. Tirarei a sua cerca e será para servir de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. Farei que fique deserta, não será podada nem cavada, e crescerão o cardo e os espinhos. E até as nuvens ordenarei que não derramem chuva sobre ela. Certamente, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a sua planta deliciosa. Esperava que exercesse juízo, e eis que somente opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa com casa, dos que reúnem campo com campo, até ocupá-lo todo e habitar em vós, sozinho no meio da terra. Chegou aos meus ouvidos da parte do Senhor dos Exércitos que as muitas casas têm que ficar assoladas, sem moradores das grandes e formosas, e 10 geiras de vinho não produzirão mais que um bato, e um homer de semente não produzirá mais que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã para seguir a embriaguez que continua até a noite, até que o vinho os esquente. E em seus banquetes há harpas, violas, tamborins, flautas e vinho, e não atentam para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos.
Portanto, o meu povo será levado cativo, porque não teve entendimento, e a sua glória pereceu de fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso se alargou o interior do Seol, e sem medida estendeu a sua boca, e lá descerá a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que neles se regozijavam. E o homem plebeu será humilhado, e o nobre será abatido, e baixados serão os olhos dos altivos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. E os cordeiros então serão apacentados segundo o seu costume, e os estranhos comerão as gorduras dos lugares devastados. Ai dos que trazem iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado como com tirantes de carro, os quais dizem: venha já e acabe a sua obra, e a vejamos. Aproxime-se e venha ao conselho do Santo de Israel, para que saibamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da luz trevas e das trevas luz, que põem o amargo por doce, o doce como amargo. Ai dos que se têm como sábios em seus próprios olhos, e dos que são prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são valentes para beber vinho, e homens fortes para misturar bebida forte. Os que dão por justo ao ímpio por subornos, e ao justo tiram a sua justiça. Portanto, como a língua do fogo consome as palhas, e a chama devora o restolho, assim será a sua raiz como apodrecimento, e a sua flor se desvanecerá como pó, porque desprezaram a lei do Senhor dos Exércitos, e abominaram a palavra do Santo de Israel. Por esta causa se acendeu o furor do Senhor contra o seu povo, e estendeu contra ele a sua mão, e o feriu, e se estremeceram os montes, e os seus cadáveres foram lançados no meio das ruas. Com tudo isto não cessou o seu furor, antes está ainda a sua mão estendida. E elevará o estandarte às nações de longe, e assobiará o que estiver nos termos da terra. E eis que virão logo e apressadamente. Não haverá entre eles cansado, nem quem vacile, ninguém dormitará, nem tomará sono. A ninguém lhe será desatado o cinto dos lombos, nem lhe romperá a correia dos seus sapatos. As suas setas serão amoladas, e todos os seus arcos entesados. As unhas dos seus cavalos parecerão como de pederneira, e as rodas dos seus carros como redemoinho. O seu bramido será como o do leão, rugirá à maneira dos leãozinhos, sim, rugirá e arrebatará a presa, e a levará com segurança, sem que haja a quem possa livrar. E bramarão contra eles, naquele dia com bramido como o do mar. Então olharão para a terra, e eis que trevas de tribulações verão, e nos céus se obscurecerá a luz. Aleluia. Vamos ao capítulo 6. No mesmo ano que morreu o rei Uzias, isso já é uma visão de Isaías, eu vi ao Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e o seu cortejo enchia o templo. E ainda por cima dele estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E uns aos outros clamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas tremeram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que sou perdido, pois sou um homem imundo de lábios,
e habito no meio de um povo que tem lábios imundos. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E voou então para mim um dos serafins, tendo em sua mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz, e tocando com ela sobre a minha boca, disse: eis que isto tocou os teus lábios, é tirada a tua culpa e são limpos os teus pecados. Depois disto, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então respondi eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E disse então ele: vai e dize a este povo: de fato ouvis bem, mas não entendeis, vedes certamente, mas não compreendeis. Embota o coração deste povo e faze que sejam pesados os seus ouvidos, e fecha os seus olhos, para que não vejam com seus olhos, e nem ouçam com seus ouvidos, e com seu coração não entendam, e nem se convertam, para que sejam curados. Então eu disse: até quando, Senhor? E respondeu: até que as cidades fiquem desoladas, por falta de habitantes, e as casas, sem haverem moradores nelas, e a terra seja de toda assolada, até que o Senhor tiver lançado para longe os homens e multiplicar no meio da terra o desamparo. Porém, ainda ficará nela uma 10ª, e voltará, bem que terá sido assolada, e como uma árvore, como o carvalho, dos quais no corte fica o tronco, assim a semente santa será o tronco dela. Glória a Deus, aleluia. Mais um momento das profecias de Deus contra Israel e Judá. E aqui é o momento, no capítulo 6, quando Isaías é convertido agora em um profeta de Deus para levar a mensagem de arrependimento ao povo. Ele tinha um pecado, e por esta razão os serafins queimou, podemos dizer assim, no sentido bem figurado, tocando aquela tenaz na sua boca, no seu lábio, queimando em definitivo o pecado que o atormentava, que o impedia de seguir o comando do Senhor. Glória a Deus. Vocês verão nos próximos capítulos como Deus vai usar Isaías no meio do seu povo. Aleluias. Deus te abençoe, queridos. Fica ligado aí que vem mais uma leitura e um estudo da Palavra de Deus para este dia 19. Mais um salmo. Amém.